Pessoal, vamos para a nossa aula de recuperação de Revolução Industrial e de Iluminismo. Revolução Industrial cai no CAUNI, não cai no Camil, porém é um conteúdo importante para entender outros. Então, vocês não vão perder tempo, caso você seja Camil, de estar assistindo Revolução Industrial. Vamos lá. Antecedentes para a Revolução Industrial. É preciso lembrar que a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra. Então, as revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, são antecedentes da Revolução Industrial na medida que elas criaram condições para, de um lado, as mudanças no campo, pensem aí a política de cercamentos, que vai expulsar o camponês da terra, empurrando para a cidade, então a questão do êxodo rural, porque naquelas terras que eram usadas de forma comum, você vai estimular no início a criação de ovelhas, pensem que a primeira indústria é a indústria têxtil, mas também no momento posterior, uma produção agrícola que seja mais racionalizada, mecanizada, com aquilo que a gente tinha de mecanização, com seleção de sementes e favorecendo o camponês que pode pagar para cultivar a terra, às vezes até contratando outros. A Revolução Puritana vai empregar muitos desses camponeses expulsos como mão de obra no exército, que luta contra o rei. Porém, depois que passa essa guerra civil, nós vamos ter a acomodação desse pessoal, com a formação daquilo que a gente chama de exército industrial de reserva. São aqueles indivíduos que são subempregados ou que estão desempregados, então vão aceitar baixíssima remuneração para poder ter algum trabalho, ter o que comer e ter como pagar seu aluguel, enfim, né? Sobreviver. Tá? A Revolução Puritana, ela coloca o Cromwell no poder, vocês lembram, e a gente tem aquele primeiro ato de navegação. Em que isso se liga à Revolução Industrial? O primeiro ato de navegação garante para a Inglaterra o início do monopólio do comércio e do transporte de bens e pessoas para as suas colônias. Você não vai contratar mais holandeses, principalmente, para fazer esse trabalho, logo, este capital que seria usado para contratar gente vai ficar na Inglaterra, estimulando inclusive o desenvolvimento da indústria naval inglesa. Ora, isso a gente chama de acumulação primitiva de capital. Esses capitais que vão ficar nas mãos dos ingleses vão ser utilizados mais tarde para criar as primeiras fábricas. Nós temos o apoio do parlamento. Então, mesmo depois, passou o governo do Cromwell, restaurou a monarquia, veio a Revolução Gloriosa, o parlamento ele vai favorecer o desmonte daquelas estruturas feudais que ainda existiam. O parlamento vai favorecer o desenvolvimento de uma infraestrutura que ajude a racionalizar a cobrança de impostos, o transporte de bens do interior para a grande cidade, da grande cidade para os portos e daí para fora, trazendo material de fora, como algodão, para dentro da Inglaterra. O parlamento ele estimula essas mudanças, ele apoia essas mudanças que vão fazer com que a Inglaterra entre primeiro no capitalismo que qualquer outro país. Tá? E nós temos a invenção da máquina a vapor. O vapor ele vai ser produzido principalmente pela queima do carvão. A Inglaterra é rica em carvão, a Inglaterra é rica em ferro, a Inglaterra tem o algodão que vem das suas colônias, sejam elas lá na Índia ou no sul do que depois será os Estados Unidos, ou a lã, tá? E quem é que vai fazer essa industrialização acontecer? É a burguesia, que se desenvolve como classe social, acumula capital, se favorece de medidas estatais e depois vai lá e cria as fábricas. Então, assim, o governo inglês não vai criar fábrica, mas vai criar condições para que esse grupo possa fazê-lo, tá? Com a invenção do tear a vapor, você diminui a necessidade de mão de obra. Você faz com que um sujeito, lá no início,
possa produzir o que antes era necessário que você empenhasse 30 sujeitos ou sujeitas fazendo. Ora, se eu diminuo com a máquina a necessidade de mão de obra, eu rebaixo os salários. E a gente falou isso em sala. Tem isso no livro de vocês, em que nós temos a situação que é a seguinte: na década de 1780, os salários são X dos operários, menor mecanização. Quando a gente chega na década de 1830, esses salários já foram reduzidos quase a X sobre 2. Então, as condições dos trabalhadores ficam cada vez mais precárias. E isso se manifesta também na contratação de uma mão de obra que pode ser remunerada com salários ainda menores. Também tem no livro de vocês. Então, uma mulher recebe, em média, metade do que um homem recebe. Uma criança recebe um quarto. Uma criança pode ser agredida, pode apanhar no ambiente da fábrica porque ela vai estar na condição de aprendiz. Ora, o capitalismo, neste momento, e é uma característica geral do capitalismo, ele objetiva o lucro, tá? E como não havia, isso é uma marca da primeira Revolução Industrial, praticamente nenhuma lei trabalhista, nenhuma regulamentação, você pode extrair dos trabalhadores o máximo possível. Bem, o trabalhador tem que morar na cidade. E as principais cidades industriais não é Londres uma das principais cidades industriais. As principais mesmo vão se desenvolver no norte da Inglaterra, perto das minas de carvão. Então, mina de carvão e indústria estão amarradinhas nesse momento, tá? Se o trabalhador trabalha longuíssimas jornadas de 15, 16 horas, ele ou ela não pode morar longe do trabalho. Daí você vai multiplicar nessas cidades, sem nenhum planejamento, moradias precárias, os cortiços, onde as pessoas vivem em péssimas condições de higiene. Então, ó, baixos salários, alto desemprego dos homens, essas péssimas condições de vida vão multiplicar problemas sociais que passam a ser mapeados no século XIX. Daí vocês viram em outra disciplina que nasceu nesse momento, né, o nascimento da sociologia. Tá? A sociologia nasce analisando as mudanças dessa sociedade industrial. Tá? Então, muitas vezes você vai culpar os trabalhadores pela sua própria miséria, quando na verdade a miséria desses trabalhadores faz parte da própria constituição desse sistema, que ainda não tem nenhuma regulamentação que possa fazer com que os trabalhadores tenham melhores condições de vida. Os trabalhadores resistem, e aí nós temos o primeiro movimento, que é o ludismo. Vem de Ned Ludd, a gente não sabe se esse cara existiu, mas o que é o ludismo, ou o movimento ludita? É o movimento de quebrar máquinas. Quem é o meu inimigo? Por que meu salário é tão baixo? Por que eu perdi meu emprego? Por que a minha oficina fechou? Ah, é culpa da máquina. Então, trabalhadores se reuniam para destruir máquinas. Isso vai mudar o sistema? Não. A repressão foi muito grande, inclusive atingindo outras organizações de trabalhadores, algumas delas bem antigas, que tinham como objetivo promover o auxílio mútuo, né? Meu companheiro ficou doente, então os trabalhadores vão se unir e ajudar aquele sujeito que adoeceu. Um companheiro morreu, então eles vão se reunir e contribuir para ajudar a viúva e os órfãos. Então, esse tipo de organização, as trade unions, vão ser reprimidas, tá? Os trabalhadores eles vão continuar tentando se organizar? Vão. Um movimento que está ligado à organização dos trabalhadores é o cartismo, movimento da Carta do Povo, que tem duas linhas aí. Né? Uma linha é a que exige melhores condições de trabalho. A outra linha é que vai exigir para os trabalhadores a cidadania plena. Na Inglaterra e na maioria desses países que permitem o voto é pela renda. E a renda normalmente é medida por terra, se você tem terra, se você não tem terra. O trabalhador urbano, aquele que trabalha no comércio, ou operário, ou trabalhador de escritório, enfim, ele não tem terra. E ele estava excluído do direito de voto. Então, o cartismo ele vai nesses dois caminhos. Né? Ele exige direito de cidadania e ele exige também melhorias no mundo do trabalho. E nós vamos ter
principalmente a partir de meados do século XIX, a questão do movimento sindical. Os sindicalistas, eles se organizam desde o início do século XIX, mas a partir de meados do século XIX, esse movimento realmente ganha força, porque você vai ter, né, as ideias socialistas utópicas, você vai ter o manifesto do Partido Comunista em 1848, o socialismo científico, e tudo isso tem influência na forma como os trabalhadores vão se organizar e lutar por direitos. Que direitos? Redução da jornada de trabalho, folga semanal remunerada, aquilo que a gente chama de semana inglesa, proibição de mulheres e crianças em ambiente de trabalho perigoso ou em longas jornadas, ou incertos, né? ou no trabalho noturno. A pressão também dos religiosos, no caso da Inglaterra, que vem principalmente as péssimas condições em que os trabalhadores vivem, às vezes condições moralmente, consideradas por eles moralmente erradas. Nós temos as comissões do parlamento, então as leis trabalhistas começam a aparecer em meados do século XIX. Com a Revolução Industrial, desde a primeira, o mundo vai se tornando menor. Então, você vai ter invenção de meios de transporte que são mais rápidos e que, claro, vão tornar as viagens muito mais curtas. Né? Os trens e os navios a vapor. São invenções do início do século XIX, mas que vão ser plenamente desenvolvidas a partir de meados do século XIX. O trem vai virar símbolo do progresso. O trem é o que vai tornar, né, o mundo, os países menores, que vai levar tanto as pessoas quanto os bens, né, de um lado para o outro. Tá? Em meados do século XIX, segunda Revolução Industrial. Então, a primeira, mais ou menos 1750 até 1850, a segunda, 1850 a 1950. É o que cai para a gente. A gente não vai falar de terceira Revolução Industrial. Tá? Então, nós temos a siderurgia, a indústria química, a indústria têxtil continua sendo importante, mas agora, além do carvão, a gente vai usar o petróleo, a produção de aço vai ser aperfeiçoada e nós vamos ter várias invenções. Nos slides estendidos, vocês têm lá uma lista enorme de invenções. Ninguém precisa decorar isso, é só para você ter uma ideia. Então, motor de combustão interna, daí a invenção do automóvel, telefone, avião, vacinas, antibióticos, cinema, tudo é invenção desse momento. Na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter também as ideias do Taylor e do Ford. Daí, tanto Ford como Taylor vão investir na tentativa de criar um ambiente de produção que tenha, né, que tenha um aspecto científico. O Taylor, ele era engenheiro, então é a administração científica da fábrica, que o ser humano trabalhe em fiel sintonia com a máquina, quase como um apêndice da máquina, produzindo cada vez mais e melhor. Tá? Se antes, o trabalhador perdeu o controle do produto que ele faz, conforme você vai fragmentando a produção, agora ele perde o controle do tempo de fabricação dos produtos. O Ford, que não é engenheiro, mas que é dono, né, de fábricas, ele pega as ideias do Taylor e ele adapta na sua indústria, que é a indústria de automóveis. Então, ele cria a linha, né, de montagem. Então, aquela em que o sujeito fica parado e a peça vai passando na frente dele. Pensem aí que a gente viu na sala o pedacinho dos tempos modernos do Charlie Chaplin. Muito bem. O Ford, além de inovar criando a linha de montagem, então é a máquina que dita o andamento da produção, e ao ditar o andamento da produção, a máquina é que vai, né, muitas vezes, obrigar o trabalhador a trabalhar mais ou menos, mais rápido ou mais devagar. O Ford, ele queria que os seus trabalhadores tivessem a possibilidade de comprar aquilo que eles produziam, de comprar, né, os produtos que eles estavam fazendo, e era o automóvel. Então, graças ao Ford e às estratégias dele, de propaganda, de aumento de salários, etc., você vai transformar, pelo menos nos Estados Unidos da América, o automóvel de um produto de elite em um produto acessível à maioria dos cidadãos. Ok? Uma outra mais características da segunda Revolução Industrial: a entrada dos bancos,
agora, muitas vezes, comprando ações de fábricas ou fábricas inteiras. Então, onde antes você tinha a pequena fábrica que tinha um dono, que era de uma família, agora você vai ter um banco que controla várias fábricas, controla setores inteiros da produção e que muitas vezes esses bancos, essas empresas financeiras vão agir contra aquilo que seriam os princípios do capitalismo, como a livre concorrência. Tá? E também da segunda revolução industrial, o imperialismo e o neocolonialismo. O objetivo do capitalismo é produzir cada vez mais. Esta produção, ela não pode ficar acumulada, ela precisa ser vendida. Daí a busca por mercados consumidores onde for possível. A América Latina, a América do Sul, já vai ser incorporada na primeira Revolução Industrial, mas você tem o continente africano, você tem o continente asiático. Então, mercados consumidores, mercados produtores de matérias-primas, tudo isso vai estar pesando ali, e também mercados onde você vai reinvestir capitais. Capitais excedentes que vão ser utilizados principalmente com o intuito de, como eu falei, tornar esse mundo menor. Grandes canais, como o canal de Suez, o canal do Panamá, grandes ferrovias, que vão possibilitar que esse capital não fique parado e que você possa gerar ainda mais lucro para quem detém esse capital. Tá? Muito bem. Terminamos Revolução Industrial? Terminamos aquilo que vocês precisam saber. Tá? Primeira e segunda Revolução Industrial, características diferentes, você tem mudanças significativas naquilo que você vai produzir. Antes era só a indústria têxtil, praticamente, depois você vai ter outros ramos de indústria, você vai ter muitas invenções na segunda Revolução Industrial, você tem melhoria nas condições dos trabalhadores da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial. Se antes a Revolução Industrial está presa na Inglaterra, agora ela incorpora países outros, como França, a Prússia, que depois virá a Alemanha, que vai se tornar uma grande potência, o próprio Japão no Oriente. Então, são questões que a gente tem que pensar. Tá? Vamos agora falar de iluminismo. Então, de que vocês precisam lembrar do iluminismo e do liberalismo? Tá? Primeira coisa, o Locke, John Locke, que a gente falou um pouquinho quando falou de revoluções inglesas, ele é considerado um pré-iluminista. Ele vai pensar algumas coisas que depois serão fundamentais para os franceses, que são os grandes iluministas. Tá? Primeiro, direitos naturais. Então, a ideia de que todos os indivíduos têm direitos naturais, ou seja, que ninguém pode tirar deles, porque é a natureza que determinou a vida, a liberdade e a propriedade privada. E para o Locke, a primeira propriedade de qualquer indivíduo é seu próprio corpo. Tá? O Locke também é aquele sujeito que vai popularizar as discussões sobre a ideia de contrato social. Que qualquer Estado, qualquer organização política, ela não existe simplesmente por vontade externa, por vontade divina. Ela existe porque os indivíduos entraram em um acordo e constituíram um Estado. Qual é a função desse Estado? Garantir os direitos naturais. Se esse Estado não garante os direitos naturais, você tem o direito à rebelião. Então, o Estado deve garantir a segurança, deve garantir a vida, a propriedade, ou os indivíduos têm o dever, não é nem o direito, o dever de se contrapor a esse Estado. Os iluministas, eles são franceses, eles aparecem no século XVIII, eles vão defender algumas ideias em comum. Primeiro, o uso da razão. Então, a razão, a racionalidade como uma forma de ter acesso ao conhecimento, de construir esse conhecimento. Tá? Eles também acreditam em leis naturais, que existem leis que estão determinadas desde o início e que são leis que valem desde para a sociedade até para a economia, para tudo. Tá? Que é preciso que, através da razão, os seres humanos eles compreendam o funcionamento dessas leis. A sociedade que eles viviam era uma sociedade, na opinião deles, irracional. Daí eles são a favor do fim do antigo regime, que garantia que os indivíduos eles ocupariam um lugar na sociedade a partir
do grupo que eles nasceram e não das suas potencialidades e capacidades. Eles criticavam o mercantilismo, então, práticas econômicas que visavam o enriquecimento do Estado, em última instância do rei, e não o enriquecimento da sociedade, ou as melhorias do conjunto da sociedade. E eles eram contra também a ideia de direito divino dos reis, tá? Se você acredita em direito divino dos reis, você não acredita em contrato social. O contrato social é algo fundamental para eles. Em uma prova, quais são os iluministas que podem aparecer? O Locke pode aparecer. O Locke não é iluminista, ele está antes do iluminismo, tá? Pode aparecer o Montesquieu? Pode. Montesquieu, se aparecer, é para falar dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, iguais e independentes entre si, se autorregulam. Se aparecer o Voltaire, vai ser para falar de liberdade de expressão ou de crítica à religião. Acabei de falar do direito divino. Então, assim, na França, são todos franceses, esses senhores, a Igreja Católica é um dos pilares do antigo regime. É a Igreja Católica que justifica o absolutismo. Logo, você critica a Igreja Católica, você critica a religião como um todo, mas a Igreja Católica em particular. Se cair o Diderot e o d'Alembert, é para falar da enciclopédia, essa obra máxima do iluminismo, que vai reunir conceitos diversos, não só filosóficos, mas do mundo do trabalho, da economia, etc., porque era uma obra que tinha como proposta reunir todo o conhecimento humano ali. Tá? A enciclopédia é publicada na França, é censurada, mas é um sucesso ainda assim. Se cair o senhor Rousseau, que é o iluminista que se presta a todas as coisas possíveis, pode cair a discussão sobre vontade geral. Então, é a vontade geral, a vontade coletiva dos cidadãos, não dos súditos, que vai constituir o contrato social. O Estado existe para promover o bem comum. Rousseau não vai falar em garantir direitos naturais, mas promover o bem comum. Tá? Porque, para o Rousseau, por exemplo, a propriedade privada, da terra em especial, não é um direito natural, mas é uma das fontes dos problemas para toda a humanidade. Tá? O Rousseau também pode cair para discutir o fim da escravidão, porque para ele a escravidão é incompatível com a humanidade. Ah, ele foi o primeiro a condenar a escravidão? Não, mas ele é o iluminista que a condena de forma veemente, assim, sem negociação. O Rousseau também defende que a cidadania ela é restrita aos homens. As mulheres não teriam direito à cidadania política, elas teriam uma outra função na sociedade. E o Rousseau defende a república. O Montesquieu também acreditava que a república era o melhor modelo, mas ele não acreditava que era possível implementar a república no mundo que eles viviam. Então, os outros iluministas defendem a monarquia constitucional, o modelo inglês. Voltaire tem um livro inteiro sobre isso. O Rousseau defende a república como o sistema de governo, o melhor sistema político. Falando da economia, é no século XVIII que nasce a economia como ciência. Nós temos os fisiocratas, físio quer dizer natureza, que são todos franceses, economistas que defendem que a riqueza vem da terra, que a riqueza vem da agricultura. Não é difícil entender isso, porque a França tem mais de 80% da população francesa é camponesa. Logo, a riqueza para eles vem da terra e não do comércio. As práticas mercantilistas, que são práticas que partem do Estado para o seu próprio enriquecimento, a questão do comércio, a questão do industrialismo, no caso da França, de produzir produtos de luxo para venda em outros, dentro e fora do país e da Europa, isso, para eles, não era o centro da economia, muito pelo contrário. Essa intervenção do Estado com protecionismo, monopólio, só atrasava a economia do país. Daí eles cunharem aquela frase laissez-faire, laissez-passer, e a frase é longa, mas lembrem o seguinte: laissez-faire quer dizer, principalmente, o Estado não deve interferir na economia. A primeira escola econômica é a escola fisiocrata. Ao mesmo tempo, praticamente, que os fisiocratas, eles trocam entre si, nós temos o Adam Smith,
que é chamado de pai do liberalismo econômico. O Adam Smith analisa os primórdios do capitalismo. Ele vai, como escocês, ele está observando as primeiras fábricas, as primeiras indústrias, e ele vai defender a importância da divisão social do trabalho antes mesmo da mecanização. Ou seja, de você particionar a produção de forma que cada operário faça só uma parte desse trabalho, garantindo uma maior produtividade, garantindo também uma maior qualidade desse produto final. Agora, algo importante, isso tira do trabalhador o conhecimento do fazer completo da obra e cria aquilo que a gente chamou de alienação. O trabalhador não sabe mais como fazer todo o produto, ele não é dono na indústria, ele não é dono mais das suas ferramentas, ele só tem para vender a sua força de trabalho. Tá? O Adam Smith, liberal, como liberais são os fisiocratas, vai defender que o Estado não deve interferir na economia, o Estado existe para garantir a segurança e para ocupar espaços que não sejam do interesse da iniciativa privada, que é a ação da iniciativa privada concorrendo livremente, que vai possibilitar o enriquecimento de uma nação. Tá? E algo importante, já está chegando no final, as ideias iluministas foram rejeitadas na França. Quando se tenta fazer alguma reforma iluminista, a gente já está em 1886, 1887, a Revolução estava já às portas. Tá? Então não havia, no caso da França, uma força na política para fazer com que reformas ocorressem. Agora, em outros países vizinhos, principalmente países que estavam atrasados econômica e politicamente, você vai ter essas ações. Estou falando de quais países? Estou falando do Sacro Império Romano Germânico, da Áustria, né? Da Prússia, Portugal, Espanha, onde você tem Rússia, imperadores, reis ou ministros poderosos, como o Marquês de Pombal, que vão promover reformas, que são reformas econômicas, políticas e sociais. O objetivo é modernizar esses países sem que o monarca abra mão de 1 milímetro do seu poder. Não é por medo da burguesia que eles fazem isso, não havia burguesia organizada ou forte para ameaçar o poder desses senhores. Também não tem medo dos camponeses. A proposta é modernizar, enriquecer essas nações, mas também, em muitos aspectos, promover reformas sociais que pudessem trazer benefício para a sociedade como um todo. Tá? Permitir a participação da burguesia na política, mesmo que limitada, acabar com a servidão, promover a vacinação contra a varíola. Então, os déspotas esclarecidos são o quê? Monarcas absolutos que abraçam ideias iluministas. Parece uma contradição, mas não é. Pessoal, chegamos ao final, então, Revolução Industrial, Iluminismo está coberto. Vejam as outras aulinhas para que vocês possam estudar para a prova. É isso. Tchau, tchau.